Olha só, vamos começar? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Qual a ideia hoje? Hoje eu quero então interagir diretamente com vocês. A gente recebeu muitas perguntinhas ao longo desses últimos dias. Dúvidas são frequentes, recorrentes. A ideia é exatamente essa, tá? O que a gente quer, na verdade, é gerar valor na vida de vocês, né? Compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência. Aproveitando, lembra que no canto inferior direito você tem um aviãozinho? Me faz a gentileza, por favor. Compartilhe esse conteúdo aí com pelo menos 3 pessoas, tá bom? Vocês sabem que o algoritmo do Instagram, para ele considerar esse conteúdo relevante, ele precisa saber o quanto esse conteúdo está sendo compartilhado. Então, se vocês puderem fazer isso. Vera, boa noite. Como é que vai, Verinha? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Se o algoritmo entende que esse conteúdo está sendo compartilhado, então a gente vai conseguir alcançar um número cada vez maior de pessoas. E essa é a nossa ideia, tá bom? É gerar valor na vida das pessoas. Olha só. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas a respeito de condições oculares que envolvem, sobretudo, cirurgia refrativa, que é aquilo que a gente tem falado bastante ao longo desses últimos 2 anos e meio com vocês. É o procedimento cirúrgico, não único, tá? Mas o procedimento cirúrgico ocular que a gente mais realiza. E já foram mais de 40 mil olhos, mais de 20 mil pacientes nesses últimos 25 anos. Meu Deus do céu, toda vez que eu falo isso, o que é que vem à tona? Tô ficando velho, né? E às vezes, gente, eu fico olhando assim, ó, cabelinho branco, as ruguinhas estão aparecendo. O tempo deixa marcas, é ou não é? O tempo deixa marcas. Olha só, deixa eu lembrar para vocês mais uma vez como é que a gente enxerga. Teve uma perguntinha aqui de uns membros da nossa audiência dizendo o seguinte: quem opera hipermetropia pode ficar míope? Vamos lembrar mais uma vez como é que a gente enxerga, tá bom? Lembra que eu tenho falado para vocês que o olho é uma bolinha, tá bom? Na verdade, o olho é como se fosse um transdutor. Então, a luz é gerada por uma fonte, a luz se propaga sob forma de onda, ela bate no objeto, por exemplo, a parede, ela reflete no olho e aí a luz precisa fazer todo esse caminho, pessoal. Quando a luz ela chega aqui na retina, ela se transforma em corrente elétrica. E através do nervo do olho, a luz vai para onde? Para o cérebro. Então, em última instância, quem é que enxerga é o cérebro. Olá, boa noite, bem-vinda. Em última instância, então, quem enxerga é o cérebro. Agora, para o cérebro enxergar, ele precisa de informações provenientes de quem? Do olho. Muitos problemas podem acometer o olho. Na parte da frente do olho, na córnea, na íris, que forma esse orifício central, a pupila. Atrás, o cristalino pode perder a transparência e ficar opaco, que é a catarata. E pode ter problemas no fundo do olho, tá bom? Dentre os problemas oculares, o mais comum qual que é? Problema de grau. Então, é muito comum as pessoas manifestarem algum tipo de grau em algum momento da sua vida, tá bom? E os problemas de grau mais comuns que a gente tem são 3, tá? Problemas de longe, miopia, hipermetropia e astigmatismo. E presbiopia, que é aquela vista cansada para perto, que é muito comum por volta dos 40 anos de idade aproximadamente, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte: doutor, quem opera hipermetropia pode ficar míope? Olha só, a hipermetropia é interessante porque a principal causa da hipermetropia ainda é genética, tá bom? E o olhinho do paciente hipermétrope, ele é um pouquinho menor do que a média da população. Lembra que eu falei que a tendência da luz, ela precisa dar uma paradinha aqui, para em seguida ela se transformar em eletricidade através do nervo do olho, ela vai lá para o cérebro. Os pacientes hipermetrópicos, por natureza, o olho é um pouquinho menor do que a média da população. Então, para facilitar o entendimento, a tendência da luz é passar direto, já que o olho é um pouquinho menor. Não dá aquela paradinha aqui. Só que o paciente hipermétrope, por natureza também, tem essa parte do olho, o músculo ciliar, muito forte. Principalmente quando o paciente é mais jovem. Natural, né? Quanto mais jovem, mais força, vigor, disposição, de uma maneira geral. E o olho da mesma forma. Então, quando o paciente, por exemplo, ele tem um pouquinho de hipermetropia que não é muito forte, o músculo, por si só, consegue compensar essa baixa hipermetropia, de maneira que ele não precisa colocar nada aqui no olho, tá? Aí, à medida que o indivíduo ele vai avançando na sua idade, o músculo vai ficando fraquinho, e a hipermetropia que ele tinha, que até então era compensado pelo músculo, já não consegue mais ser compensado pelo músculo. Aí, de repente, o paciente diz: olha, doutor, estava tudo bem comigo, estava tudo tranquilo, e de repente eu comecei a perceber que a minha visão ficava um pouco embaçada. Aí o paciente vai lá, faz o exame, a gente detecta, então, que ele tem hipermetropia, e aí precisa tratar clinicamente. Teriam 2 opções: os óculos ou as lentes de contato, tá bom? Só que à medida que o paciente vai avançando na idade, o músculo vai diminuindo sua capacidade natural de compensação e a hipermetropia ela pode vir se manifestando
E a interpretação natural de vocês é o seguinte: ah, doutor, a minha hipermetropia está aumentando. De maneira que chega um momento que o paciente diz: ah, eu queria fazer a cirurgia para corrigir o grau da hipermetropia. E a cirurgia consiste então em a gente aplicar laser na córnea. A região onde a gente aplica laser na córnea é na periferia, pessoal, tá bom? A região central ela fica preservada e a periferia ela é tratada. Quando a gente aplica laser na periferia da córnea para corrigir o grau de hipermetropia, automaticamente, ó, a região central da córnea ela é em curva. Isso é para a gente exatamente alongar um pouquinho o tamanho do olho, já que o olho naturalmente é um pouquinho menor, para a gente corrigir então a hipermetropia. Só que os pacientes hipermétropes, lembra que eles ainda têm uma reserva que a gente chama de reserva acomodativa. O músculo do paciente hipermétrope, ele trabalha um pouquinho mais do que o músculo do paciente míope. Vamos falar dessa maneira para facilitar o entendimento, tá bom? Então, quando você faz a hipermetropia, existe uma tendência do paciente, quando quer enxergar, ele contrai essa musculatura. E isso, por sua vez, acaba causando como se fosse uma miopia secundária, tá bom? E aí o paciente, no primeiro momento, ele pode ter um pouquinho de dificuldade para enxergar de longe. Então, olha só, quando a hipermetropia é corrigida, dependendo da quantidade de grau que foi corrigido, dependendo da técnica que foi realizada, a idade do paciente, a atividade profissional ou a ocupação do paciente, você realmente pode ter esse músculo, o músculo ciliar, trabalhando um pouquinho mais intensamente. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença, Dinha. O músculo ciliar ele vai trabalhando e isso, por sua vez, pode causar miopia, só que é uma miopia transitória, tá? E tem como a gente contornar essa situação. Às vezes a gente precisa, é mais comum esse efeito no pós-operatório mais recente de hipermetropia. Aí, à medida que o tempo vai passando, o músculo vai relaxando e aquela miopia artificial causada por essa contratura da musculatura vai diminuindo, de maneira que o paciente fique enxergando bem. Em resumo, não é comum se gerar miopia depois que se aplica laser para corrigir hipermetropia. Pode acontecer? Pode, mas não é o comum. E às vezes, quando acontece, é transitório, está mais associado ao trabalho natural do músculo ciliar, que gera essa miopia artificial no primeiro momento. E com o passar do tempo, a tendência é que esse músculo vá se relaxando, ele vai se adequando à nova condição anatômica do olho e o paciente volta a enxergar bem. Mas se por acaso for realmente gerado uma miopia secundária ao tratamento da hipermetropia, tenta-se diminuir a contratura dessa musculatura, o trabalho do músculo ciliar, pingando gotinha de colírio para relaxar a musculatura. Tem muitos pacientes que respondem bem a esse tratamento, tá bom? Então, a primeira opção seria, espera a musculatura relaxar naturalmente. Se por acaso ela não conseguir, uma segunda opção seria, então, aplicar a gotinha de colírio para ajudar essa musculatura a relaxar. Agora, se por acaso for realmente detectado pelo seu médico que teve uma inversão do grau, saiu da condição de hipermetropia e foi para a miopia, a gente acompanha ao longo do tempo, pelo menos 3 meses mais ou menos. E se por acaso for confirmada a miopia, então a ideia seria realmente aplicar laser outra vez na vista para corrigir esse efeito colateral causado pela correção da hipermetropia inicial. Deu para entender mais ou menos? Meu Deus do céu, o tempo passa rápido, não é isso, turma? Carla, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Olha só, segunda dúvida da audiência. Doutor, quem tem ceratocone pode operar? Vamos lembrar o que é ceratocone, turma? Vamos então falar da córnea, tá bom? O olho tem duas lentes mais importantes. Tem essa primeira lente chamada córnea, que é a mais importante, tá? E aqui dentro nós temos uma lente natural chamada cristalina, que nesse caso está opaca, que a gente chama de catarata. A córnea, ela pode sofrer alteração na sua estrutura. Então ela pode ficar assim, ó. Ela pode ficar mais pontuda, mais barriguda e mais afinada. Isso é o ceratocone. É uma doença de origem genética, de natureza provavelmente inflamatória, que costuma se manifestar geralmente na adolescência, tá bom? Então o paciente estava bem, de repente diz, nossa, estou com dificuldade para enxergar de longe. Essa é a queixa mais comum do paciente com ceratocone. E a doença, por definição, pessoal, ela é bilateral, só que ela é assimétrica. Aí o que é que acontece? Como tem um olho que ainda... Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá, Felipe? Como ela é bilateral, só que ela é assimétrica, o olho ainda funcionando supre a necessidade do dia a dia para o paciente enxergar bem. E daí o paciente acha que os dois olhos estão funcionando normalmente e não procura assistência médica. Boa noite, Felipe, tudo bom?
E lembra que eu tenho falado para vocês que a saúde da visão começa com a prevenção e que pelo menos, pessoal, uma vez por ano, mesmo que você nada esteja sentindo, mesmo que você esteja bem, precisa passar em consulta oftalmológica no seu médico oftalmologista. E eu até, doutor, boa noite, tenho hipermetropia, eu posso operar? Ó, a Carla já acabou de perguntar. Carlinha, eu estava falando sobre esse assunto um pouquinho antes de você entrar, já vou te responder, tá? E olha só, mesmo que você nada esteja sentindo, passe em consulta oftalmológica, porque possa ser que o seu problema não seja, por exemplo, o ceratocone. Possa ser que você tenha graus diferentes de um olho em relação ao outro, só que o olho que tem grau menor, ou seja, ele enxerga melhor. A gente não tem o hábito, pessoal, de fazer isso. Olha uma coisa simples, tá? Simplesmente tapa um olho, comparar o outro. Você acredita que esse simples ato de tapar um olho e comparar o outro, me dá a percepção de que um olho é um pouquinho diferente, o que é normal. Agora, se é muito diferente, opa, tem alguma coisa de errado, então eu preciso passar em consulta com o meu médico, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala em cirurgia refrativa, consiste basicamente em a gente aplicar laser. Oi, linda, boa noite, tudo bem? Obrigado. Consiste em a gente remodelar a curvatura da córnea para corrigir basicamente o tamanho do olho para que a luz seja direto na retina, tá bom? Existe basicamente dois tipos de cirurgia refrativa, aquela que aplica laser na córnea e aquela que implanta lente dentro do olho. A que a gente aplica laser na córnea, ela corresponde a mais ou menos 90% dos graus. Quando o grau é muito alto de miopia, por exemplo, acima de 10 graus, realmente a gente tem que reconsiderar aplicar laser no olho, provavelmente seria a melhor opção. Teria que implantar uma lente dentro do olho, seria uma opção, tá bom? Agora, a gente geralmente faz isso em córneas totalmente normais. Entretanto, existe uma outra categoria de cirurgia refrativa que a gente chama de cirurgia refrativa terapêutica, tá bom? Que o paciente, além do problema de grau, ele pode ter alguma alteração estrutural na sua córnea. Por exemplo, ele já fez uma cirurgia no passado de um transplante de córnea. E aí ficou um grau residual, precisa aplicar laser para corrigir esse grau. O paciente tem alguma alteração estrutural, tem uma categoria de doença que a gente chama de distrofia, tá? Doutor, quantos anos dura a cirurgia? Vera, eu tenho que responder então a Carla. Carla e a Vera, eu já respondo, tá bom, Carla? Eu já respondo para você também, Verinha. Segura aí, deixa eu só terminar esse raciocínio. Existe uma condição que a gente chama de distrofia, que o paciente então é cometido de algumas alterações estruturais. A córnea em geral perde sua transparência, fica opaca. A luz então não consegue atravessar o olho, não chega lá no cérebro, a gente não consegue enxergar bem. Então a cirurgia terapêutica também pode ser aplicado nessa condição. Teve um médico oftalmologista que aplicou também laser na córnea para corrigir parte do grau causado pelo ceratocone, tá bom? Existe uma discussão entre os médicos cirurgiões refrativos se vale a pena a gente fazer a cirurgia. Só que essa técnica de aplicação de laser na córnea com ceratocone não era exclusivamente o laser para corrigir total grau, não. Se fazia um tratamento coadjuvante, ou seja, se aplicava também, tem um outro tratamento que a gente chama de cross-linking, tá? Que consiste em a gente fortalecer a córnea. Para facilitar o entendimento, os pacientes com ceratocone, a córnea por natureza ela é amolecida. A córnea tem uma proteína, que é a proteína mais presente em todo o corpo, que é colágeno. E as fibras de colágeno, elas estão presas entre si através de ligações de carbono. Só que tem poucas ligações quando o paciente tem ceratocone, então a córnea é amolecida. Então o que a gente faz? Faz o crosslink para fortalecer essa técnica. Alguns advogam, outros não. Mas, de maneira geral, o consenso é o seguinte: pacientes que são portadores de ceratocone, se por acaso a doença estiver em progressão, a ideia não é aplicar laser para corrigir grau. A ideia é aplicar raio de ultravioleta para diminuir a velocidade de progressão. Existe uma outra linha que acha que quando a doença está estável, para tentar contornar essa distorção causada por uma herança genética, se implanta um anel no olho. Tenta imaginar então uma jovem de 50 anos de idade que naturalmente a mama é um pouco caída. Quando você faz então o implante da prótese, a mama fica numa posição um pouco mais confortável e dá uma aparência estética melhor. Mas a mama continua com 50 anos, vocês entenderam? Do mesmo jeito é o ceratocone. Então quando o ceratocone ele está numa fase mais estável, mas a córnea ainda está deformada, pode-se implantar então um anel para diminuir essa deformidade. Mas sempre lembrando, pessoal, que essas opções terapêuticas elas não vão impedir que o paciente, após elas, precise usar um óculos ou lente de contato.
Não é condição sine qua non, não, tá bom? E a última coisa que a gente faz quando tem indicação de fazer crosslink e anel é fazer um transplante de córnea. Existem várias modalidades. Então, em resumo, em geral, não se aplica laser na córnea para corrigir grau quando o paciente é portador de ceratocone. Ficou claro? Muito bem. Então, deixa eu responder agora para a Carla. Deixa eu ver, a Carla perguntou, boa noite, doutor. Ô Carla, você pode me informar quantos anos você tem, por gentileza? Porque isso é uma coisa importante para eu sugerir qual seria a melhor técnica para você, tá bom? Se você por acaso for jovem, dá para fazer a cirurgia de aplicação de laser na córnea, mas o resultado é inferior quando a gente compara com os pacientes míopes, tá? 37 anos. Joia. Olá, Roseli, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, olha só. E, Carla, você tem mais ou menos ideia de quantos graus você tem de hipermetropia? Responda aqui para mim. Então, a Carla está perguntando o seguinte, olha só, pessoal. Doutor, boa noite, doutor, eu tenho hipermetropia, eu posso operar? Quando a gente vai levar em consideração... Olá, boa noite, tudo bem? Quando a gente vai operar, então, os pacientes hipermetrópicos, a gente deve levar em consideração algumas coisas. A quantidade de grau e a atividade profissional do paciente, tá bom? A gente sabe, por experiência, que a correção da hipermetropia aplicando laser na córnea não é tão eficiente quanto os pacientes míopes. Mas por quê, doutor? Para facilitar o entendimento. Qual é a parte da córnea que a gente mais usa para enxergar, pessoal? É o centro da córnea, tá bom? Para facilitar o entendimento. Então, quando o paciente é míope, onde é que a gente aplica laser? No centro da córnea. E qual a região que a gente mais usa para enxergar? É o centro. Então, a luz bate nessa região que foi tratada, em seguida ela continua seu percurso, vai para o cérebro, a gente enxerga, e o legal é que, nesse caso que o paciente é míope, a gente percebe uma estabilidade do resultado satisfatório ao longo do tempo. Porque a luz, ela bate na córnea que foi tratada, onde a gente aplicou laser, e ela vai para o fundo do olho e a gente consegue manter o resultado ao longo do tempo, tá? Direito 10 graus, esquerdo 9 graus. Carla, já vou adiantar o assunto para você. Na minha opinião, aplicar laser na tua córnea não é a melhor opção não, tá bom? Porque a gente deve levar em consideração, cara, a idade do paciente, o tipo de grau, a quantidade de grau, isso é um oftalmológico. A gente acredita que até uns 4, 5 graus mais ou menos de hipermetropia dá para aplicar laser na córnea e o resultado é razoável, tá bom? Não é tão bom como no míope, mas é razoável. Agora você está me falando que você tem mais ou menos 10,5 de direito e 9 no esquerdo, cara. É provável que a aplicação de laser não seja a melhor opção, mas tem outra opção, tá bom? Então, nesse contexto em que a quantidade de grau ela é desproporcional à anatomia do olho, para a aplicação do laser, a ideia então seria a gente implantar uma lente aqui, ó. A gente consegue a quantidade de grau que o seu olhinho tem, você usa lente de contato, vai usando lente de contato, de preferência assim, Carlinha. Durante o dia, para onde você for, usa sua lente de contato. Não esquece de pingar colírio lubrificante, tá bom? Para manter a superfície ocular umedecida. A lente de contato é uma excelente opção. Esteticamente, ela é melhor do que o óculos. E a sensação que a gente tem também é que o tamanho da imagem lá na retina, aqui na retina, e que é percebida pelo cérebro, é maior do que os óculos. Porque quando a gente põe os óculos, ó, existe uma distância entre a lente dos óculos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Percebe que existe uma distância entre a lente do óculos e o olho? Isso faz com que o tamanho da imagem no fundo do olho, aqui na retina, e a percepção do cérebro seja menor. Aí quando você coloca uma lente de contato, Carla, essa percepção é o contrário. Aumenta-se o tamanho da imagem lá na retina, aqui na retina, e a percepção do cérebro. Então assim, mas a lente de contato, para você ter uma abrangência de campo visual, para você enxergar, ela é melhor do que os óculos, tá? Mas, por sua vez, a lente de contato, ela diminui a oxigenação e lubrificação da superfície ocular. Então, é interessante que ao longo do dia você vai pingando gotinha de colírio lubrificante. De preferência, Carla, sem conservante. Chegando em casa, para o olho respirar um pouquinho mais e se oxigenar, remova a lente de contato e põe os óculos. Eu sei que você não gosta, tá, Carla? Eu sei que é desconfortável e tal, porque piora um pouquinho a visão. Mas, em contrapartida, se melhora a lubrificação do olho. Então, Carla, assim, na minha opinião, a primeira impressão que eu tenho, só baseado no que você está me falando sem fazer nenhum exame, aplicar laser na córnea para corrigir 10 graus de hipermetropia no olho e no outro não é a melhor opção não, tá?
Então, outra provável opção seria a gente implantar uma lente aqui, ó, a gente deixa essa lente presa na íris, ou a gente implanta uma outra lente que fica aqui, ó, atrás da íris, ou na frente da íris, ou atrás da íris. Deu para entender, Carla? Tudo bem? Agora deixa eu responder uma outra pergunta. Deixa eu ver quem foi me perguntou aqui, ó. Doutor, quantos... é a Vera. Oi, Verinha. Vamos responder. Doutor, quantos anos dura essa cirurgia? Em geral, Vera, quando o paciente é míope, digamos o seguinte, vamos dar exemplos, tá? Paciente com 25 anos de idade, ele tem miopia. Entendeu? De nada, viu, Vera? Estou à disposição, tá? Se você precisar de alguma coisa, a gente está à disposição para ajudar. E aí a gente vai conversando, tá bom? Caso você queira, só tomar nota do número, ó, 997952025. Você entra em contato com a gente pode continuar batendo papo, conversando. É a Vera, não é isso? Doutor, deixa eu ver. Doutor, quanto tempo dura a cirurgia, não é isso? Vamos considerar o seguinte exemplo. Paciente com 25 anos de idade, independentemente do sexo. Felipe está falando, doutor, eu uso lente de contato escleral durante o dia, às 7 da manhã até às 22 horas. Não consigo ficar sem ela. Você acha prejudicial? O que você recomenda fora a lubrificação? Segura, tá, Felipe? Eu vou responder para a Vera, que perguntou antes de você, em seguida eu te respondo. Então, olha só, Vera, 25 anos de idade, paciente, independentemente do sexo, tem miopia. Então, a gente aplica laser na córnea, ó. Aplica laser na córnea e resolve o problema do grau. O paciente vai ficar muito bem até os 40 anos de idade, aproximadamente. Por volta dos 40 é muito comum que essa parte do olho, o músculo ciliar, ele já não consiga funcionar de maneira adequada. E aí o paciente vai ter aquela dificuldade, ó, para enxergar de perto. Acho que vocês já viram por aí, né? Pessoas que fazem o seguinte, isso aqui é só uma demonstração, tá? Esse aqui, óculos horrível, pelo amor de Deus. Pessoas que põem o óculos assim no ponto do nariz para enxergar de perto, tá bom? Por quê? O sistema de acomodação não está funcionando direito. Então, independentemente de cirurgia, velho, esse paciente ele vai ter um pouquinho de dificuldade para enxergar de perto. Mas para enxergar de longe, ele vai ficar enxergando, em teoria, até por volta dos 60 anos de idade. Mas, doutor, por que 60 anos de idade? Porque por volta dos 60 anos de idade é muito comum começar a catarata. Todo mundo vai ter catarata, tá bom, pessoal? Assim como as ruguinhas da cabeça, da pele, o cabelinho vai ficando branco. E um sinal claro do envelhecimento natural do corpo é a perda de transparência também do olho, né? Perda de transparência do cristalino. O cristalino perde a transparência e vai ficando opaco. E aí o paciente vai ficar com catarata, tá bom? Em resumo, o paciente que é míope, o resultado costuma ser excelente. Agora imagina que o paciente tem 40 anos de idade, Vera. Mas doutor, então, se eu já tiver um pouquinho mais de idade, opera a minha miopia, tenho mais de 60 anos, doutor. Olha, Verinha, então no teu caso, eu não tenho dúvida, tá? Mesmo você sendo míope, eu não tenho dúvida que no teu caso a melhor opção é a gente já fazer a cirurgia de implante de lente. Então, mesmo que o teu cristalino não esteja totalmente opaco, mas ele deve ter algum grau de opacidade. O que a gente faz? A gente remove cirurgicamente e aí a gente implanta uma lente dentro do olho. É a cirurgia de catarata. A gente chama de faco-refrativa. Tem dupla função. Além de resolver o problema de grau, além de resolver o problema da catarata, que só vai progredindo ao longo do tempo, tá bom, Vera? Tenho mais de 60 anos, doutor. Não tem problema, Vera. Então, ó, na minha opinião, cirurgia de catarata, que se chama faco refrativa, a gente remove cirurgicamente o cristalino e aí a gente implanta a lente dentro do olho. Ela tem dupla função. Primeiro, para compensar a ausência da lente natural, que é o cristalino, que perdeu a transparência e ficou opaco, que a gente chama de catarata. E segundo, a gente consegue corrigir por baixo, tá, gente? Pelo menos 90% do grau das vistas do paciente. Possa ser que após a cirurgia de catarata você possa até vir a ficar com grau residual e usar esporadicamente. É raro. Na maioria das vezes a gente consegue fazer com que o paciente fique a maior parte do tempo enxergando bem de longe, meia distância e perto, sem óculos no rosto. Olha, Vera, na minha opinião, mesmo você míope, eu não tenho dúvida que a melhor opção para você, caso você queira ficar livre dos teus óculos ou das lentes de contato, é já fazer implante, tá bom? A cirurgia de catarata é feita a laser ou com bisturi. A gente tem as duas opções, tá bom? Você pode fazer a cirurgia laser ou pode fazer a cirurgia com bisturi. Na maioria das vezes é um bisturi especial, a gente faz uma pequena incisão. Lembra o seguinte, ó. Não, calma um pouquinho, deixa eu responder o do Felipe.
O Felipe me perguntou um pouquinho mais, segura aí que eu já continuo, tá bom, Ícaro? Só um tiquinho, olha só. Doutor, Felipe perguntou, doutor, eu uso lente de contato escleral durante o dia todo, tiro às 7 da manhã até às 22 horas, não consigo ficar sem ela. Você acha prejudicial? O que você recomenda? A gente sempre trabalha do ponto de saúde ocular, sempre a gente trabalha preventivamente, quando o problema mais sério não está instalado, e se por acaso estiver instalado, a gente tem que tratar. O mesmo raciocínio, tá bom? A lente de contato é uma ótima opção, porque a gente consegue realmente corrigir o grau do paciente. Só que a lente de contato, em geral, ela recebe esse nome porque ela fica em contato direto com o olho. E o olho diminui a sua oxigenação e a sua lubrificação. O que a gente faz para compensar? Pinga gotinha de colírio, tá bom? E, à medida do possível, terminando o dia, quando você estiver em casa, tira a lente de contato escleral naquele período curto de tempo, você põe os óculos. E de final de semana, quando você estiver em casa, Felipe, a ideia seria você também diminuir o tempo de uso da lente de contato escleral. Basicamente, para a gente prevenir a síndrome de falta de respiração da córnea pelo uso crônico de lente de contato, que é relativamente comum de acontecer. Não é de imediato, mas o paciente, à medida que o tempo vai passando e que ele vai usando cada vez mais a lente de contato escleral, porque ele consegue enxergar melhor com ela, mas ela realmente pode desencadear intolerância ao longo do tempo por falta da lubrificação e da oxigenação. Deu para entender? Então, assim, além da lubrificação, Felipe, é bom ter um óculos de reserva. Chegando em casa, aquele período curto que você puder ficar sem lente de contato, fica. E aproveita o final de semana quando você estiver em casa. Ou um ambiente que, por exemplo, a visão que você tiver com óculos não vai impedir que você tenha uma vida normal. Põe óculos, tá bom? E importante, tá? Não dormir com a lente de contato escleral de preferência, tá? Chegando em casa, tira. Os cuidados com a higiene é fundamental. Lavar as mãos com água e sabão. Ter os cuidados com relação à remoção à lente. Depois limpa a lentezinha, coloca lá no estojinho de preservação e quando for manipular do mesmo jeito, tá bom? E aí a turma tá chegando. Meu Deus do céu, o tempo passa uma... Vamos responder mais duas perguntinhas. Vamos fazer o seguinte, tem alguém aí que gostaria de bater um papo comigo ao vivo? Toda vez que eu faço essa pergunta, o pessoal, ai doutor, o que é que você vai perguntar para mim? Ixi, doutor, será que eu vou conseguir responder? Felipe, é que se eu não me adapto aos óculos devido a alguns fatores, que seria uma longa história para... Mas obrigado. Não, entendi. Realmente, Felipe, tem algumas coisas que assim precisam um pouco mais de cuidado, tá bom? Mas em geral, não tem outra opção, Felipe, para a gente diminuir a falta de oxigenação e lubrificação para quem é usuário crônico de lente de contato, que não seja o uso de lubrificante de preferência sem conservante e, quando for possível, tirar a lente de contato para facilitar a respiração da córnea, tá bom? E de preferência não dormir com lente de contato, tá bom? Olha só, uma outra pergunta da audiência, doutor, quais são os... eu quero que alguém levante o dedo e diga o seguinte, me vi aqui uma mensagem, doutor, eu gostaria de entrar ao vivo com o senhor só para eu tirar uma dúvida. Não precisa ficar com medo. Bater um papo, tá? Enquanto eu respondo. Mais uma dúvida da audiência. Doutor, quais são os riscos da cirurgia de miopia? Todo e qualquer procedimento médico tem um risco inerente. Não existe essa história, pessoal, de na minha opinião, tá? Cirurgia 100% eu garanto total segurança. Não. É obrigação do médico compartilhar com o paciente numa linguagem adequada. Por isso que vocês assinam sempre o termo de consentimento livre, esclarecido, antes de realizar qualquer procedimento cirúrgico, tá bom? A gente vai falar que existe a possibilidade. Então, assim, se a gente for fazer a cirurgia refrativa aplicando laser na córnea, que é o mais comum. Se a gente for utilizar o método PRK ou trans-PRK, o PRK a gente remove mecanicamente, né? Assim fica melhor. Remove mecanicamente a primeira da camada da córnea e em seguida a gente aplica laser para corrigir o grau. Gente, no intraoperatório a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena. Doutor, vou fazer tal, se possível, também faço uso de pilocarpina para melhorar as aberrações. Entendi. É assim, o caso do Felipe é um caso realmente especial, tem algumas alterações, por isso que ele usa, além da lente de contato, ele precisa usar algumas outras medicações para melhorar a condição anatômica do olho, para facilitar a visão dele. Entendi, Felipe. Tranquilo. Doutor, e também faço uso da pilocarpina
pilocarpina, que é a medicação que a gente costuma usar no olho, que tem algumas funções, uma gota 2 vezes em cada olho pela manhã e uma gota à tarde. Olha só, Felipe, além dessa medicação, tem outras opções, tá? A ideia da pilocarpina, então é assim, pessoal, a gente tem a pupila, que é o orifício central formado pela íris, tá bom? Durante o dia, a pupila costuma ficar um pouquinho mais fechada e com isso, o olho por si só, ele consegue filtrar uma quantidade de luz que vai direto lá para a retina e o paciente costuma enxergar um pouco melhor. À medida que o dia vai terminando e vai começando a noite, diminui a quantidade de luz ambiente. A tendência, então, da pupila é aumentar um pouquinho. E aí, a luz, ó, ela bate na córnea, depois ela entra pela pupila e vai para o fundo do olho. Só que a córnea, por sua vez, ela tem, ó, alterações na curvatura do centro em direção à periferia. E à medida que esses raios vão entrando dentro do olho, eles, entre aspas, para facilitar o entendimento, eles ficam brigando entre si. Oi, André, boa noite, tudo bem? Para ver quem que chega lá no fundo do olho e daí vai para o cérebro. Só que esse fenômeno faz com que ocorra uma alteração no trajeto da luz dentro do olho. E pode, por sua vez, desencadear fenômenos ópticos, tá bom? Que a gente chama de aberrações oculares. E uma maneira realmente, Felipe, de tentar diminuir isso é pingando a gotinha de colírio que fecha a pupila. É uma opção, tá? Tem que testar. Se você estiver usando e estiver percebendo que está melhorando, é uma opção você continuar. Mas é importante, viu, Felipe, fazer acompanhamento de perto com o médico oftalmologista para controlar direitinho como é que estão as coisas. Muito bem. Então, quando a gente faz o PRK, a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, depois a gente aplica laser. Por fim, a gente coloca uma lente de contato curativo sem grau para facilitar a cicatrização. Intraoperatório, a chance de acontecer alguma intercorrência é muito pequena, a gente quase não tem. Pós-operatório, no passado tinha um problema que a gente chamava de Hazer, tá? A córnea poderia perder parte da sua transparência, ficaria opaca e a luz não passava. Mas já faz alguns anos que a gente usa uma medicação chamada mitomicina. A função dessa medicação é exatamente evitar essa cicatrização um pouquinho mais exagerada, causando opacidade, e aí impedir que o resultado da cirurgia fique satisfatório. Uma outra possibilidade seria infecção. A gente também praticamente não tem hoje, existe esse risco, tá? Mas é muito pequeno porque as medicações que a gente utiliza são muito fortes e a gente tem percebido um resultado muito satisfatório ao longo desses anos, tá bom? Uma segunda técnica seria o LASIK ou o feito-LASIK. Qual a diferença? A gente precisa levantar uma pelinha do olho, aí a gente aplica o laser por baixo e devolve a pelinha. Essa pelinha no LASIK é feita com uma lâmina especial e no feito-LASIK é somente com laser. Intraoperatório, desculpa. No intraoperatório, possa ser que essa pelinha fique mal feita em termos de tamanho, em termos de diâmetro. E aí, se por acaso isso acontecer, dependendo da intensidade da localização, pode-se esperar um pouquinho para dar continuidade. De nada, Felipe, estamos à disposição, viu? Se por acaso isso acontecer, precisa então devolver a tampinha para o lugar. Às vezes dá para você aplicar laser se for uma coisa muito pequena e que não comprometa o resultado final da cirurgia. Se perceber que foi um pouquinho mais intenso, o comprometimento da anatomia... Oi, Carlos, boa noite, tudo bem? Da anatomia da tampinha que a gente chama de flap, então às vezes a gente não pode aplicar laser e vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. Doutor, com que frequência isso acontece? Gente, é muito baixo, tá? Menos do que 3%. E geralmente quando acontece, são aqueles casos mais simples que a gente já pode aplicar laser no olho e resolve. Tá bom? Então, muito raro também isso acontecer. E no pós-operatório, doutor? Basicamente a questão da infecção, tá? Se por acaso tiver infecção, a chance é pequena, mas aí a gente consegue tratar. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? A gente consegue tratar com antibiótico para evitar infecção, anti-inflamatório, para diminuir a inflamação, bastante colírio lubrificante. O que eu estou querendo dizer? Não tem nenhum procedimento médico isento de possíveis efeitos colaterais, mas hoje a gente trabalha muito no pré-operatório, tudo aquilo que a gente vai fazer no intraoperatório, e a gente tenta se munir, pelo menos, né, com todos os recursos necessários para garantir a segurança no intraoperatório dos nossos pacientes. Deu para entender? Olha só, uma outra dúvida. Doutor, é verdade que o epitélio da córnea se renova como a pele? Essa é uma pergunta legal. Lembra que eu falei para você que o olho tem duas lentes mais importantes? Tem essa aqui que fica na frente, a córnea, e tem uma que fica aqui atrás, que é o cristalino. Então ela está perguntando sobre a córnea, tá bom? A córnea tem várias camadas. A camada mais externa da córnea a gente chama de epitélio.
E, por exemplo, na cirurgia refrativa com a técnica PRK, a gente remove literalmente, mecanicamente, a primeira camada da córnea. Em seguida, a gente aplica laser. Em resumo, sim, o epitélio na córnea ele tem capacidade de auto se regenerar e o resultado fica excelente, tá bom? Um exemplo típico disso é a cirurgia do PRK que a gente tanto utiliza para corrigir os problemas de grau. Tudo bem, Danilo? Boa noite, tá? Obrigado por sua presença. Deixa eu acelerar porque está terminando o tempo. Ai, doutor, qual o valor da cirurgia refrativa? Eu tenho 3 graus de miopia. Olha só, essa é uma pergunta muito recorrente. Vera, doutor, me livre dos óculos de perto para longe. Já fiz cirurgia e voltei a usar óculos. Olha só, Verinha, quando a gente faz a cirurgia, a ideia é buscar o grau 0, tá bom? Qual hospital o doutor opera? Tem 2 hospitais aqui. Me faz o seguinte, Ícaro. Me envia uma mensagem, por gentileza, no número 99795-2025 e eu te respondo, tá bom? Os hospitais onde a gente opera. Mas são hospitais top, que tem toda a infraestrutura em termos de segurança e de excelência. Com relação a isso, você não precisa se preocupar não, tá bom? Então, assim... doutor, qual o valor da cirurgia? Olha só, vai depender da técnica. E antes de dizer para você qual técnica você vai realizar, a gente precisa dos exames pré-operatórios. Lembra que eu preciso estudar então a curvatura anterior da córnea, espessura, curvatura posterior da córnea. A gente precisa estudar a pupila, estudar o fundo de olho. E com isso a gente tem então os exames pré-operatórios de rotina que a gente mais utiliza para indicar a cirurgia. E em cima dos exames, a gente sugere a técnica. Em cima disso, então, o paciente decide se ele vai investir ou não. Olha só, independentemente disso, eu queria deixar muito claro que vale a pena o investimento. Eu fico perguntando para vocês, é uma coisa recorrente que eu pergunto para vocês. Quanto custa, pessoal? Me responde, por gentileza. Você se levantar de manhã cedo, não ter que colocar óculos, nem lente de contato no rosto. Você vai lá, faz sua higiene pessoal, toma seu café, você já vai, vendo seu celular. E aí você vai... Oi, Rosana, boa noite. Oi, Nilvia, boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Aí você então sai de casa, vai para o seu trabalho, ou você vai dirigindo, vai de metrô, vai de ônibus, vai de Uber e tal. Enxergando tudo, vendo seu celular. Você vai lá para o seu trabalho, computador, celular, tablet, TV, ler, escrever, estudar. Boa noite, Rosana, tudo bem? Ler, escrever, estudar, dirigir, trabalhar. Terminou o seu dia, você volta para casa. Ou senão você vai para a facul, mas vamos pensar que você vai para casa, toma um banho, troca de roupa, descansa um pouquinho. Agora eu quero ver a minha série preferida. Oi, Patrícia, tudo bem com você? Quero ver minha série preferida. E você enxergar tudo sem óculos, sem lente de contato. Quanto é que custa? Tem preço? Tem uma coisa que a gente não costuma calcular, pessoal. Qualidade de vida. Quanto custa? Tudo bem, Patrícia? Quanto custa você enxergar bem sem óculos e sem lente de contato? Quanto é que você calcula? E final de semana? Ai, doutor, final de semana eu quero ir para o teatro, para o cinema, ou para o shopping, ou para a academia, ou para a igreja, sem óculos e sem lente de contato. Na minha opinião, eu acho que o investimento é muito barato, tá bom? Então, não perca tempo, já agende sua consulta, faça os exames comigo ou com qualquer outro médico oftalmologista. Se tiver tudo normal, se você preencher os critérios de segurança, se for um paciente apto para a cirurgia, não pense 2 vezes. Vale a pena fazer essa cirurgia, tudo bem? A Kátia levantou a mãozinha. Kátia, será que você tem uma pergunta? Deixa eu ver qual valor da cirurgia tá. Então, uma última. Aí eu vou chamar, de repente eu chamo você, tá bom, Patrícia? A gente tira uma dúvida e a gente encerra então a nossa super live de hoje. Muito legal. E claro, né, antes da gente encerrar oficialmente, eu quero mais uma vez reforçar os meus parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Olha só, uma dúvida de uma outra paciente. Doutor, há 10 anos me disseram que minha córnea era fina. Por isso eu não operei. Eu tenho 9 graus de miopia. Será que eu posso operar agora? E o Felipe aqui. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, boa noite e até a próxima live. Tamo junto, Felipe. Eu que agradeço, viu, pela sua presença. Um abraço, tchau. Para responder a última pergunta. Então, lembra que a cirurgia refrativa mais comumente utilizada é aquela que a gente aplica laser na córnea. E a gente tem que levar em consideração a face anterior, a espessura, a face posterior. Se a tua córnea, eu acredito, tá bom? Se a tua córnea tiver uma espessura que seja proporcionalmente
que em termos de espessura seja proporcional à quantidade de grau que você tem, dá para fazer a cirurgia para aplicar 9 graus, para corrigir 9 graus de miopia, tá bom? Eu acredito que dá. A gente pode até pensar em buscar o grau zero, mas vai depender da curvatura e da espessura de córnea. Em resumo, minha sugestão, agenda uma consulta para fazer uma avaliação detalhada e aí a gente poderia responder para você se você realmente é paciente apto ou não, tá? Doutor, faz tipo de live, muito obrigado. Ei, doutor, faz mais vezes esse tipo de live. Olha só, Ícaro, eu vou aderir a teu convite, eu vou aderir à tua solicitação, porque eu tenho percebido que muitas pessoas geralmente entram na live exatamente para esclarecer dúvidas. Eu quero interagir um pouquinho mais com você. E tá bem provável que eu traga outros temas, como eu já trouxe ao longo desse ano. A gente falou semana passada sobre PNL, Programação Neurolinguística, foi bem interessante. A gente falou também sobre um pouquinho de coach, fé, vida pastoral, mas a ideia é que a gente vai trazendo outros temas que não seja apenas saúde ocular, que eu considero importante, tá bom? De repente eu vou trazer provavelmente somente um convidado por mês, para a gente tratar de algum assunto que envolva a saúde ocular, a saúde do corpo como um todo, e eu vou reservar mais tempo, tá bom, ô Ícaro, para a gente conversar um pouquinho mais, interagir um pouquinho mais sobre essa questão. Olha só, deixa o telefone fixado na... Viu como é legal? Olha só, eu vou falar com... Gi, o Ícaro tá dando um super contato. Olha só, o Ícaro tá dizendo... Eu tô aprendendo, tá bom, Ícaro? Obrigado pela dica, tá? De repente o QR Code aqui, né, Ícaro, no telefone. De qualquer forma, Ícaro, toma nota. O número é 99795-2025. O site www.drcharlescosta.com.br. Lá você pode encontrar também essas informações. Vamos lá. Faz um ano que fiz cirurgia refrativa. Ei, Rosana, deixa eu aproveitar, apesar da hora estar um pouco avançada. Tem você e a Patrícia aqui. Eu acho que a Patrícia, você tem alguma dúvida? Você gostaria de tirar alguma dúvida? A Patrícia levantou a mãozinha aqui em algum momento. E olha só o que a Rosana está dizendo, pessoal. Deixa eu aproveitar então. A Rosana está dizendo o seguinte, ó, fiz há um ano cirurgia refrativa com o Dr. Jazir, estou muito bem, graças a Deus. É exatamente isso, tá bom? Não é graças a mim não, ô Rosana, eu só sou instrumento. Deus é que nos capacita. A ideia é exatamente essa, gente. Por isso que a gente está aqui todas as quartas-feiras, para gerar valor na vida de vocês, compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência. E que bom, Rosana, que você teve coragem de dizer o seguinte, gente, eu fiz as minhas cirurgias com o Dr. Charles e estou tudo bem. 99795-2025. É isso aí mesmo, tá, Ícaro? drcharlescosta.com.br. Eu até vou tomar nota aqui, ó, Ícaro. Eu vou colocar aqui, sei lá, site e o número do celular nas próximas lives. Porque a ideia é exatamente essa, tá bom? Ô Rosana, deixa eu fazer o seguinte. Patrícia, você quer falar alguma coisa? Você tem alguma dúvida aqui? Você levantou a mãozinha, tá? Eu vou fazer o seguinte, para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou chamar a Patrícia, se ela tiver alguma dúvida, ela entra. Se ela não tiver dúvida, eu queria, Rosana, que você falasse assim, desse um testemunho rápido de como foi a tua experiência fazer cirurgia refrativa, tá bom? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupada. Tem no seu perfil do Instagram? Tenho. Jeová, é engraçado, né, que vocês perguntam, Dr. Charles Costa, ponto oftalmo, meu Instagram. drcharlescosta.oftalmo, o site drcharlescosta.com.br, telefone 99795-2025. A Vera já está me seguindo. Olha que coisa. Então olha só, deixa eu ver aqui, só espera um tiquinho. Vamos ver primeiro, Rosana, ou Vera, deixa eu ver. A Patrícia não tá mais, a Patrícia cascou fora, não tem nenhum problema não. Rosana, cadê você? Que eu não tô vendo você aqui. Para eu te chamar, pra gente bater um papo rápido. Eu não tô vendo você aqui, você ainda tá aí, Rosana? Quando a gente vai convidar, deixa eu ver aqui, não tô vendo você aqui não, Rosana. Eu não tô vendo. De qualquer maneira, muito obrigado, viu, Rosana, por você ter compartilhado o teu breve testemunho. Tenho 50 anos, usei os óculos desde os 15 anos, estou enxergando de longe de perto. Eu acredito, Rosana, que a gente deve ter feito em você a monovisão. Provavelmente eu acho que você era míope. E na monovisão é isso que a gente faz, tá bom? A gente aplica laser nos dois olhos, só que no pré-operatório a gente consegue identificar qual olho enxerga melhor de longe.
Então, esse olho que é dominante, a gente aplica laser buscando o grau zero. E no outro olho, a gente deixa um pouquinho de miopia para que o paciente continue, ó, enxergando bem de perto. Monovisão é uma excelente opção, tá bom? Pessoal, pelo amor de Deus, vocês repararam como tem passado 9 horas e nós estamos batendo um super papo, tá? Me faz uma gentileza, vocês sabem da importância de vocês compartilharem esse conteúdo. Eu queria pedir uma gentileza para vocês, tá bom? 3 pessoas. Será se esse bate-papo que a gente teve hoje à noite poderia gerar valor demais? Um primo, um amigo, um vizinho, um parente, um colega de trabalho? Compartilhe esse conteúdo. Tá vendo no canto inferior direito aqui o aviãozinho? Manda esse aviãozinho para pelo menos 3 amigos ou pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo poderia ser importante, tá bom? E deixa eu aproveitar mais uma vez e agradecer. Antes de falar isso, eu queria também que vocês começassem, gente, a frequentar um pouquinho mais o nosso canal lá no YouTube. Isso, eu queria que vocês fossem lá no YouTube, vocês curtissem, compartilhassem e comecem a nos seguir também lá no YouTube, por gentileza, tá bom? A gente está começando a se organizar também para preparar conteúdo específico para o YouTube, tá bom? E eu gostaria, para encerrar, finalmente, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês terem reservado o tempo para estar comigo. Vocês sabem que os 2 ativos mais importantes são atenção e tempo. Porque às vezes o indivíduo está dando tempo, mas ele ainda não está aqui presente. Eu tenho percebido que vocês, com a interação, não só estão presentes fisicamente, vocês têm estado com os olhos e os ouvidos voltados para o nosso bate-papo. Isso é muito legal. E eu queria encerrar nossa live, ó, desejando um feliz Dia Internacional das Mulheres. Meninas, o que seria de nós, os homens, se não fossem vocês? Nós temos uma dívida impagável com as nossas mães, com as nossas esposas, quando cada um tem sua esposa, claro, uma de preferência, tá, gente? Com as nossas filhas, não é isso? O que é uma mulher, gente? É o recurso que Deus utiliza para dar vida ao ser humano. Sem mulher não existe vida, né? E além da mulher gerar vida dentro de si, ela amamenta a vida no seu peito. Ela carrega consigo no seu ventre e no seu braço. Ela educa. E vocês repararam como as mulheres elas são multifacetadas, polivalentes, diferentemente do homem, né? O homem faz um pouquinho aqui ali, já não consegue dar conta de mais nada, em geral. Mulher não. Mulher, ela está atendendo o telefone, às vezes ela está fazendo alguma atividade doméstica, ao mesmo tempo ela está corrigindo a lição, a atividade da criança, e daqui do ladinho ela já está ajudando a outra. Mulheres, eu queria deixar aqui registrado o meu parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres que vai acontecer esse final de semana. Eu gostaria de aproveitar. E aí, infelizmente a gente está encerrando, tá bom? Gostaria de deixar registrado aqui minha declaração de amor para a mulher mais importante da minha vida, minha querida esposa Érica. My loves, eu te amo. As minhas 2 filhas, a Júlia, minha primogênita, e a número 3, a Sossô. E eu queria também de registrar a minha mãe, Dona Ivanete Costa, uma jovem de 82 anos de idade, que está lá em João Pessoa, na Paraíba. Mãe, muito obrigado. Amo vocês. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui batendo mais um super papo, trazendo orientações, gerando valor na vida de vocês e conteúdo com embasamento científico sobre saúde ocular, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, por gentileza, ó, cantinho inferior direito. Compartilha com pelo menos 3 pessoas, tá bom? E ó, depois dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E vai lá, se inscreve, acompanha e compartilha também os conteúdos que a gente está produzindo por lá. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, fica comigo. Deus abençoe vocês também, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.